Super-heróis, seres imaginários de capa e espada, simplesmente com algum poder extraordinário, fazem parte da vida das crianças durante toda a primeira infância. Os jogos de faz de conta, as criações, as invenções, tudo isso faz parte dessa fase. Isso ajuda muito a criança a lidar com as suas angústias perante o mundo, os seus medos, não é? Porque dá sempre um caminho positivo. Como nós ouvimos muito bem da Alessandra, dá sempre uma esperança. E, Alessandra, eu gostaria que você continuasse falando a respeito dessa importância dos heróis na vida da criança. Uma perguntinha básica, porque muitos pais falam assim, olha, o meu filho, ele vai para a escola e os amiguinhos falam de certas personagens, não é? Que estão aí, né? Que a gente sabe, uma série delas a gente não vai nomear aqui, mas a gente sabe que são personagens violentas, né? Que lidam com a morte o tempo inteiro, com a luta, e os filhos adoram, porque eles mostram assim uma força física, principalmente os meninos, né? Adoram aquelas personagens, aqueles super-heróis que são mais violentos. Como é que um pai e uma mãe pode lidar quando o herói do seu filho é uma personagem que ele não admira? Eu entendo que, na verdade, os pais têm que ter uma certa criticidade sobre aquilo que ele oferece para os próprios filhos. Tendo em vista que a criança, ela absorve tudo que ela está vendo. Então, se o pai gosta do desenho, do livro, do conto, ele pode sim oferecer. Ele é o cuidador dessa criança. Ele que vai, na verdade, fazer com que essa criança tenha condições de se tornar um homem de bem. Eu lembro até que de vez em quando a minha avó, a nega Júlia, falava assim, que quando a gente morre, a gente volta lá para o céu e Deus pergunta assim para os pais, o que é que você fez pelo meu filho? Olha, o que você fez pelo meu filho? Então, o que você está oferecendo para o seu filho, pai? E se você tem a sua alma alimentada, não é, eu acho de verdade, Suzy, que o que falta na nossa sociedade é a questão da espiritualidade. O homem está muito distante de Deus. Sim. Ele desacredita, não é, nesse divino, ele desacredita no sagrado, ele desacredita nos seres poderosos que estão nos contos de fadas, principalmente. As fadas, os gnomos, os duendes, isso faz parte da imaginação infantil e alimenta uma parte que é uma parte absolutamente saudável da criança e do ser humano se sentir o tempo todo protegido. Perfeito. Perto do divino, dos seus anjos, dos seus mestres. Porque a vida, principalmente a modernidade, com essa questão dos computadores, com essa questão dos videogames, com as questões como os telefones, a gente vê um monte de jovens que estão um em frente ao outro, mas eles estão teclando, eles não se falam mais. Não tem mais aquele relacionamento que a gente normalmente tem, né? Exatamente. De olho no olho, a linguagem se perde. Os nossos jovens não sabem falar direito porque eles inventam novos códigos. Sim. É muito delicado. E as crianças, hoje, no nosso consultório, a gente vê síndrome do pânico em criança pequenininha. Sim. Porque elas estão acometidas por uma pressão do medo, da insegurança, dos desencantos da vida. E é o que a gente vê que o homem passa hoje, uma crise de sentidos. Sem dúvida. É verdade. Agora, você acha que é válido, por exemplo, só um minutinho, querido, as crianças, às vezes, elas vêm com essas personagens que a gente falou que são violentas. Você acha que é válido o pai assistir aquele desenho que o filho tanto quer, porque todos os amiguinhos querem, ele se sente excluído se ele não acompanhar, e o pai e a mãe ali passarem os conceitos, olha o que aconteceu, olha a consequência, você viu o que o super-herói fez? Ele indo brigar, o que aconteceu de negativo na vida dele, como sendo uma forma desta criança começar a selecionar mais e não se sentir tão pressionada pelo grupo para assistir o que o grupo assiste? Então, eu acho assim, que a influência dos pais sobre os filhos, ela deve ser muito grande. E o pai, enquanto adulto, enquanto consciente, se ele sabe que aquilo é negativo para o filho, ele tem o poder de decidir se ele oferece ou não. Se é ruim, eu digo não, e um não com amorosidade. Um não para dizer, meu filho, eu vou contar essa história para você. E essa criança leva isso também para compartilhar com o seu grupo, porque cada um dá o que tem. Se eu tenho uma imaginação,
não é? Uma imaginação criadora, uma imaginação, na verdade, criativa. Eu posso também influenciar os meus amigos. Então, se uma criança, ela não tem esse poder de discernimento. Sim, tem que ser é o adulto pais, que claro. tem que decidir por ela. Então, deixar uma criança em frente à televisão para assistir toda sorte de desenhos que essas crianças são submetidas desde que nascem, e os pais vão de convir verdadeiramente, às vezes, é para essa criança ter o que fazer. Olha, não é justo. Com certeza. Eu acho que é importante os pais convidarem essa criança para conversar, para um conto, para uma história, e aí sim eles vão oferecer alimento para a alma, para a inteligência. Lembra que Einstein dizia, você quer criar os seus filhos de uma forma inteligente? Conte contos de fadas para eles. Mas se vocês quiserem que eles sejam ainda mais inteligentes, contem mais contos de fadas para eles. E é perfeito, porque a criatividade vem disso, Exatamente. não é? Olha, querido Marcinho, desculpa, eu te interrompi, que eu estava tão aqui animada com o que a Alessandra estava falando. Agora você pode fazer a sua pergunta. Não, eu queria te falar que eu precisava salvar a princesa ali fora, mas já foi. Ela já não precisa mais salvar ela. Mas você volta, viu? Não tem problema. Você viu que com a imaginação a gente pode tudo. Mas eu precisava fazer uma pergunta, viu? Pode falar. Vocês falaram assim, o meu pai, ele falou que é muito perigoso eu usar fantasia. Ele não quis comprar uma fantasia pra mim. E eu queria saber se isso é perigoso ou não. Mas tem outra pergunta dentro dessa. Qual? Ele fica me proibindo de assistir um desenho que é de super-herói, né? Eu não vou falar o nome do desenho. Ele falou assim, não, esse desenho não pode assistir que não é pra sua idade. Mas lá fala assim, é livre. E meu pai falou assim, se eu ficar assistindo muito, eu vou ficar muito violento. Mas ele assiste muito jornal e não fica violento, porque tem muita violência na televisão. Será que o senhor tem razão? Eu acho difícil responder se ele não fica mesmo violento. Eu acho que esses jornais, com todas essas notícias, que são coisas muito complicadas, eles servem definitivamente para contribuir para a depressão do homem e das mulheres de hoje. Só mensagens negativas. É só o tempo negatividade, inteiro, né? é só desgraça, é só miséria, o que nos afasta do desejo do que vale a pena ser vivido. Sim. E o que vale a pena ser vivido? A fé de que o amanhã vai ser sempre melhor. Com certeza. E que nós estamos aqui para evoluirmos como seres humanos que somos. E esta evolução se dá na troca, na conversa, no diálogo, no aconchego. Porque é isso que eu te falei, Suzy, quando um pai conta uma história para uma criança, ele acolhe essa criança. Com certeza, é a atenção que uma criança quer. Quantas vezes a gente vê a criança até utilizando comportamentos inadequados para chamar a atenção do pai e da mãe, porque sabe que quando a coisa é grave, todo mundo para o que está fazendo para olhar. Quando a criança está agindo adequadamente, ninguém olha. Então olhem, sentem-se. A hora da família, a gente sempre diz. Sentar todo mundo, desliga a televisão, desliga tudo, rádio, televisão, computador, enfim, sentem juntos à mesa, conversando, trocando ideias. Agora, uma pergunta que ele fez, eu tenho certeza que muitos pais também têm essa dúvida. É negativo uma criança se fantasiar com a roupinha lá do super-herói ou da heroína dela? Eu entendo que não. Não, positivo. Não, positivo, porque esse é um mundo infantil, um mundo acolhido, um mundo cuidado por um adulto amoroso, gentil e responsável, é um mundo que tende a crescer em harmonia. Então, deixe-os brincar, deixe-os trabalhar com a sua fantasia, isto vai passar, porque até os 6, 7 anos, até os 5 a criança está numa fase egocentrada. Depois disso, eles ainda estão nessa fase animista, fantasiosa, isso precisa ser viver com potencialidade. As nossas crianças deixaram de brincar. Ah, isso é verdade. E aí elas são obrigadas, muitas delas, trabalhar, porque a nossa realidade é difícil. Eu já trabalhei muitos anos e ainda dou assessoria para projetos com meninos com vivência de rua. As crianças são acostumadas a um trabalho árduo e não têm tempo de brincar, de fantasiar, de sonhar que eles serão príncipes e princesas, que serão felizes para sempre, porque a vida só vale a pena se for assim. Eu, então, dizia a você que, de verdade, todos os contos de tradição oral, eles trabalham os 7 pecados capitais. Sim. Então, um pai que tenha, na verdade, essa grandeza de ler uma história bíblica para o seu filho, que oferece no paralelo um conto que tem essa questão de um pecado capital, feito a inveja, a gula, a cobiça. Sim. Ele está fortalecendo esse ego, essa personalidade, esse self, que é a centelha divina que os humanos têm. E, Suzy, uma coisa eu queria dizer. A criança ela nasce sentindo coisas, ela não nasce
lendo e também não nasce, na verdade, pensando. Ela sente coisas. Ela sente o amor do pai e da mãe que lhes quer contar histórias. Sim. E isto, de verdade, é um mundo aberto para o mundo dos livros, que, como você bem disse, é absolutamente imprescindível. Com certeza. Então, contar a história, em princípio, para a criança, porque o pai pode usar, inclusive, o filho como se fosse um personagem. Sim. E contar a história dele para ele. As crianças se deliciam com isso. Nossa, elas adoram, sem dúvida nenhuma. Agora, me diga uma coisa. E quando a criança se identifica, não com o herói, ela se identifica, na verdade, com o vilão? Né? Principalmente nos meninos, eu vejo muitas vezes essa situação, o menino se identificando com o vilão, sabe? Tem alguém ali atrás da câmera também que se identifica com o vilão, até hoje, ele cresceu, mas ele continua se identificando com o vilão, brincadeiras à parte. Como é que a gente faz quando um filho mostra que ele quer ser o vilão, aquele que cria artimanhas, que faz maldade, o que a gente faz? Olha, Suzy, há 30 anos eu conto histórias, especialmente para criança. Hoje eu trabalho só contando história para adultos. Mas eu vi uma única vez uma criança que se identificou com um demônio, com uma parte muito negativa, com um lobo, porque a tendência de verdade é se projetar numa energia positiva, numa força do bem. E, entretanto, quando uma criança busca essa energia de ser o negativo, é porque ele está buscando nele mesmo uma força para lidar com aquilo que ele conhece, que lhe foi apresentado pelo externo. Então, ele quer ser forte, tão forte quanto. Então, esta projeção, essa lida com esse elemento negativo, também pode ser já para os pais um alerta. E aí, como é que o pai pode fazer? Porque se ele está se identificando com aquele que só faz coisa errada, maldade e tal, seria positivo os pais começarem a falar mais a respeito das condutas positivas dessa criança ou desse adolescente para tentar fortalecer mais esse conceito de que ele é bom, porque às vezes a pessoa se identifica com as coisas ruins porque ela ouve tanto de que ele é malvado, de que ele não faz nada, de que faz tudo errado, de que está deixando o pai e a mãe enlouquecidos, que ele se identifica com esse lado ruim. Tem alguma coisa que os pais possam começar a fazer para auxiliar essa criança ou esse jovem a observar em si mais o aspecto positivo, elogiar mais, falar mais sobre alguma coisa de habilidade que ele tenha, alguma habilidade construtiva? Então, eu acho assim, olha, lidar com isso na primeira infância é uma coisa, lidar com isso na adolescência é outra coisa. Na primeira infância, eu acho que os pais devem efetivamente deixar essa criança esvaziar esta informação que ele tem do lado negativo. Porque isso pode ser efetivamente um jeito dessa criança de chamar a atenção desses pais. Ele quer, na verdade, dizer da ausência do pai, da ausência da mãe, então ele desenvolve comportamentos inadequados para chamar a atenção desse pai e dessa mãe. Isso é um sinal, pai e mãe, de que você deve estar mais próximo do seu filho. Sim. É um sinal de que você deve contar as suas histórias para a criança e poder ajudá-la a sair desse conflito, porque isso certamente é um conflito. Com certeza. E na adolescência é a mesma coisa, a gente precisa usar de proximidade com esse adolescente, mas tem que esvaziar esse adolescente primeiro dessas suas condutas, desses seus pensamentos, para aí sim a gente poder introduzir conceitos que essa criança possa realmente absorver e assimilar, e esse adolescente também. Você está percebendo, Marcinho, que eu sei que você está louco para falar. O que você quer falar? Não, o que você falou, eu estava aqui pensando, você falou da fantasia. Quando eu coloco minha fantasia, eu vejo um mundo mais diferente, mais feliz, né? E quando eu tiro a fantasia, eu vejo esse caos. Tem gente que fala assim, será que tem algum sintoma de quando a criança está ultrapassando os limites entre a realidade e a ficção? Será que eu estou passando esse limite? Eu estou vivendo mais a ficção do que a realidade? Não. Eu acho que depende da sua idade, Marcinha. Você, se é uma criança até os 7 anos, você está vivendo exatamente o que é preciso ser vivido para que você cresça como um homem saudável, psicológico, emocional e espiritualmente. É próprio da vida infantil, não é? Viver esses personagens, esses heróis, ter esses sonhos. E é só assim, Marcinho, que você, de verdade,
vai chegar ao mundo da realidade na idade certa. Opa, gostei, Alessandra. Gostou? Gostei. E você nós deve ser uma também. heroína disfarçada, não é? Que lindo! Você é muito lindo e muito gentil. Ele é muito fofo e a gente quer agradecer demais Eu que a sua agradeço. entrevista. Você foi ótima, deu realmente dicas pra gente saber como lidar de maneira positiva com essa questão dos super-heróis. Você gostou dessa entrevista? Quer assistir de novo? Ou também entrevista dos outros programas? É muito simples. Você acesse o nosso site www.paulinas.org.br e lá você vai assistir essa entrevista na íntegra e vai colocar em prática o que a Alessandra nos orientou. E se você também tiver sugestão, você tiver pautas ou dúvidas, opiniões, pode entrar em contato conosco. Programa Família em Foco, que o nosso e-mail é paulinastv@paulinas.com.br. Olha, eu vou rapidinho pro intervalo e nós voltamos já com mais dicas de como você pode fazer com que o seu filho seja um grande leitor. Até mais!